a linguagem virtual e a comunicação presencial. Hoje na nossa aula nós vamos enfocar algumas mudanças desencadeadas pelo uso de recursos digitais nos procedimentos sociais de comunicação entre as pessoas e nos processos de construção de conhecimento. Vamos ver também alguns exemplos de linguagens virtuais mais comuns, como e-mails, chats, Orkut, MySpace, Facebook e Second Life. E vamos discutir o impacto dessas novas formas de comunicação nos procedimentos sociais de construção do conhecimento. Mudanças nos procedimentos sociais de comunicação entre as pessoas. Existem muitas maneiras diferentes de nos comunicarmos uns com os outros no mundo. Sempre existiu. Desde uma piscadela, em que a gente aprende vendo outros piscarem, até teses imensas de doutorado que levam anos e anos de pesquisa e envolvem muito trabalho para serem elaboradas. Para nós entendermos como funciona a comunicação, é preciso perceber como é que estes textos que se produzem se relacionam com os seus contextos, ou seja, é preciso trabalhar um pouquinho com as condições de produção desses textos. Textos aqui entendidos como unidades de sentido, tanto verbais quanto não verbais. As condições de produção, então, de um texto em geral, envolvem os participantes dessa interação, as culturas envolvidas, o espaço físico em que essa interação se dá, os objetivos dos sujeitos nessa interação e as relações contextuais. Todos esses elementos constituem as condições de produção de um texto e se apresentam em inúmeras formas e intensidades. Pode ser face a face, pode ser em tempo real e pode ser até por textos que são escritos numa época e lidos anos ou séculos depois. Outro aspecto importante aqui é a velocidade em que o processo de comunicação se dá. Antigamente, essa velocidade era mais reduzida, o que dava uma possibilidade de distinção muito grande entre as vidas públicas e as vidas particulares das pessoas. Hoje em dia, essa velocidade com que a comunicação acontece acabou trazendo uma série de mudanças nas formas em que nós nos comunicamos, tanto presencialmente quanto virtualmente. A internet e os adventos tecnológicos todos que vieram com ela acabaram acelerando o processo de comunicação e transformaram muitas maneiras pelas quais a comunicação acontece na sociedade. E mudaram também as maneiras como as pessoas se relacionam umas com as outras nas sociedades. As novas tecnologias da internet, que eu citei agora há pouco, como e-mails, chats, o próprio Skype, o MSN, blogs, wikis, Orkuts, são exemplos dessas formas de se comunicar que alteram não só a comunicação virtual, mas também a comunicação face a face. Vejam só esse cartoon que trabalha exatamente com a relação da influência dos símbolos gráficos da escrita usados na internet na nossa comunicação diária. Como esses símbolos gráficos acabam sendo usados também na comunicação presencial. Veja só. Nessa figura, vejam, tem duas pessoas ali. Um senhor que olha para o outro e pergunta: "What has this got to do with communication?" E o outro responde: "It's my invention, the hand smiley." E aí ele está fazendo, vejam ali, ó, ele mostra com gestos um smiley, que é um símbolo gráfico que a gente usa em chats, em e-mails, para comentar, para demonstrar uma emoção que na linguagem escrita não aparece. Então, esse cartoon espelha a influência que a linguagem escrita da internet tem nas nossas práticas diárias de interação. Nesse cartoon, como você pode ver, eles estão conversando presencialmente, mas ele usa as mãos para reproduzir uma maneira de comunicação virtual numa situação presencial. Não é só o tempo, mas também a distância que influem no processo de comunicação. Hoje em dia, esses dois fatores não são mais problema. Antigamente, a gente demorava muito depois de dizer ou escrever alguma coisa para a mensagem chegar até a pessoa quando ela estava numa distância longa. Agora, segundos ou milésimos de segundo leva uma mensagem para atravessar o planeta inteiro.
Talvez por isso, talvez essa seja uma das motivações mais comuns para o uso e para a popularização tão grande dessas novas tecnologias. A comunicação com as pessoas, a necessidade de contactar pessoas distantes, de interagir com elas. Mas os recursos para essas interações, que a gente chama de interações virtuais, também acabam construindo novas formas de interagir. Elas mudam as maneiras como a gente interage presencialmente, como nós vimos no cartoon. Então, vamos ver agora mais algumas maneiras em que a comunicação virtual acaba afetando a comunicação presencial. Vamos ver alguns formatos de comunicação virtual. Hoje em dia, nós podemos então conversar virtualmente com pessoas em lugares muito distantes uns dos outros. E para isso, a gente pode usar vários recursos. Um deles é o recurso de videoconferência online, como é o caso do MSN ou o Skype. Esses dois formatos são formatos de comunicação à distância que envolvem uma combinação de escrita, de linguagem escrita, com recursos de vídeo e de áudio, que caracterizam então o que a gente chama de comunicação virtual. Essa comunicação virtual geralmente se dá num gênero textual híbrido, ou seja, um gênero que combina características da oralidade e da escrita nos textos produzidos. Vamos ver como é que isso acontece em diferentes formatos. Primeiro vamos ver e-mails e chats, que são formatos híbridos, que nós vamos chamar aqui de plataformas de interação 1 a 1, ou interação face a face. Em seguida, nós vamos abordar algumas comunidades virtuais interativas, como o Facebook e o Orkut, que são comunidades sociais estabelecidas virtualmente. E, por último, vamos tratar de um simulador de realidade que tem sido cada vez mais popular, que se chama Second Life. Então, vamos ver a interação 1 a 1 através de e-mails. E-mail é a abreviatura de Electronic Mail, que em português significa correio eletrônico, que é o formato mais popular de comunicação hoje em dia. O objetivo do e-mail é sempre a troca de informações, mas numa velocidade de interação que depende do leitor. Vejam, no e-mail, o destinatário é quem escolhe quando ele vai responder o texto que chega na sua caixa postal. Convencionou-se que a resposta do destinatário é normalmente rápida, tanto que a gente costuma receber bastante reclamações das pessoas que nos escrevem um e-mail quando a gente demora um pouquinho mais para responder. Criou-se em torno dos e-mails uns procedimentos de etiqueta que a gente chama de netiqueta, que é uma mistura de net com etiqueta, né? Por exemplo, não se convencionou não usar letras maiúsculas, frases inteiras em letras maiúsculas no e-mail, porque isso significa acrescentar ao e-mail uma carga de emoção que simboliza o gritar na interação face a face. Assim como essa, existem vários outros procedimentos que a gente usa, símbolos, códigos, como os smileys ou emoticons, dentro dos e-mails para trazer a emoção da linguagem presencial para a linguagem escrita. Uma outra coisa importante de se pensar quando se está falando em e-mail são os contextos em que os e-mails são usados. Às vezes, a gente usa e-mail para entrar em contato com membros distantes da nossa família, mas também a gente pode usar e-mail para estabelecer contatos profissionais, para se apresentar para uma empresa. Então, o e-mail existe tanto num ambiente informal quanto num ambiente formal. Então, e-mails são usados tanto para receber notícias de um parente distante, quanto para se candidatar a uma bolsa, para enviar um currículo, para agendar reuniões, para convidar amigos para festa, fazer reserva em hotel, comprar viagens, fazer compras em supermercado, enfim. Os e-mails ocupam ou desempenham funções de todos os formatos de correspondência, com a diferença de que no e-mail toda essa troca é muito mais rápida do que na correspondência tradicional. Então, vamos ver algumas características do formato de e-mail. A primeira delas é a necessidade de se obter um provedor que nos dê acesso a esse tipo de serviço.
né? Então, o primeiro passo é ter acesso à internet para depois poder criar um endereço eletrônico. O acesso à internet muitas vezes pode ser gratuito, especialmente em instituições públicas, como bibliotecas ou prefeituras municipais que oferecem computadores com acesso à internet à população. Mas este acesso também pode ser pago e o valor desse acesso vai variar conforme a velocidade e a quantidade de bytes que o provedor disponibiliza para fazer download. Então, depois de ter adquirido esse provedor apenas, é que a gente vai conseguir fazer uma conta de e-mail. O provedor também pode ser gratuito ou pago, né? Então, o acesso à internet pode ser gratuito ou pago e o provedor de acesso também. O Google e o Yahoo são os provedores mais comuns e ambos são gratuitos, né? Uma vez, então, obtido esse acesso à internet, a gente vai para o terceiro passo, que é criar um nome de usuário já dentro do provedor e cadastrar uma senha. Aí, pronto, estamos com a internet à disposição, já podemos usar e-mails. É importante lembrar que esse tipo de interação virtual costuma ser assíncrono. É um tipo de comunicação assíncrono. Isso significa que as pessoas não precisam estar online ao mesmo tempo. A significa sem, sincronia significa coincidência temporal, portanto, assíncrono significa sem coincidência temporal, sem a necessidade de estarem conectados ao mesmo tempo. É importante lembrar que na interação virtual, a gente, quando não interage face a face, a gente perde algumas características muito importantes da comunicação, como a gente perde também em qualquer uso da linguagem escrita, né? A gente não conta mais com os gestos, com as expressões faciais ou com a entonação, o tom de voz, o ritmo de fala das pessoas. Mas isso não acontece nos e-mails e nem mesmo nos chats. Por que que isso não acontece? O e-mail, como um gênero textual misto, que mistura, combina linguagem escrita e linguagem oral, acaba construindo alguns recursos para compensar a ausência desse ritmo da fala, da entonação, dos gestos, das expressões faciais. Esses recursos são dados por símbolos escritos, que são usados para representar as emoções características da oralidade. Esses símbolos, como eu já falei anteriormente, são os emoticons ou os smileys, que são aquelas características usando teclas do computador que vão remetendo a elementos completamente ausentes da linguagem escrita, mas bastante presentes e importantes nos espaços de interação presencial. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de emoticons também para treinar o seu inglês. Pense um pouquinho, ao ver esses emoticons, em quais elementos das emoções e das interações entre as pessoas cada um deles destaca. The smiley face, the frowny face, the confused face, the crying face, the happy face, the laughing out loud face, the sticking tongue out face, the undecided face, the winking face. Esses emoticons, então, são é muito divertido brincar com eles. E você pode ter acesso a uma lista completa acessando a página que aparece aqui e buscando no link superior, aparece a palavra Glossary. Vocês clicam lá e dentro de Glossary, cliquem em emoticons. Emoticons é a mesma coisa que smileys, são sinônimos, né? São essas carinhas redondas, amarelinhas, que muitas vezes os emoticons têm quando aparecem na tela, né? Esses emoticons e smiles vão sofrendo com o tempo e com o aperfeiçoamento dos recursos, também um aperfeiçoamento muito grande. Os computadores vão ficando mais robustos e aí comportam recursos mais sofisticados e a aparência dos emoticons também vai mudando. Hoje nós temos alguns emoticons que se costumam chamar de graphic
emoticons. E esses têm recebido recursos de animação e som. Então, são emoticons que se movimentam e que produzem sons. Vamos ver uma amostra desses smileys high-tech, só como exemplo para você, porque existem milhares deles e provavelmente algumas outras centenas estão sendo criadas exatamente nesse momento. Os provedores de e-mails, em geral, oferecem também alguns outros serviços. Por exemplo, eles oferecem álbuns de fotos, oferecem espaços virtuais em discos para você fazer um backup, para salvar os seus arquivos, para guardar mensagens. Você pode fazer mensagens de e-mail e deixar para enviar depois, fica guardadinha lá no provedor como rascunho. Você pode separar as mensagens que você recebe na sua caixa postal em diferentes pastas. Você pode organizar uma agenda de compromissos que fica online à sua disposição. Você pode compartilhar documentos, você e alguém mais podem ver e alterar o mesmo documento ao mesmo tempo ou em tempos diferentes, e até uma lista de contatos inteira, incluindo telefones, datas de aniversário, endereços, etc. Uma outra característica de alguns e-mails são e-mails que se autodeletam da caixa postal. Algumas empresas enviam e-mails com informações confidenciais para os seus funcionários e esses e-mails têm um prazo, depois de lidos, né, pelo destinatário, eles têm um prazo de permanência na caixa postal. Passando esse prazo, os e-mails somem completamente para preservar a informação. Os e-mails se constituem, então, hoje em dia, numa nova maneira de organizar tanto a vida pessoal quanto a vida profissional das pessoas. Para alguns, entretanto, existem alguns problemas com o e-mail, porque ele traz uma carga de trabalho maior, porque com os e-mails, é como se a gente estivesse levando o trabalho sempre conosco para todos os ambientes em que a gente está. Mas outra forma de comunicação virtual ainda parecida com os e-mails são os chats. Chat significa bate-papo em inglês e é o nome que se dá a uma comunicação informal estabelecida à distância, virtualmente. Os chats, que combinam linguagem escrita e linguagem oral, também lançam mão, como os e-mails, de smiles e emoticons. O objetivo tanto dos chats quanto dos e-mails é uma comunicação rápida, só que nos chats a comunicação é imediata, praticamente em tempo real. Então, a velocidade de interação nos chats é extremamente rápida e as trocas de mensagens são feitas de uma maneira imediata. É preciso digitar com bastante rapidez para poder manter o fluxo da conversa, já que você e o seu parceiro na interação estão conectados ao mesmo tempo, digitando geralmente. Às vezes é possível fazer chats também de forma oral, mas em geral ele acontece de forma escrita. Então precisa saber digitar bastante rapidamente. Os contextos de uso dos chats são geralmente familiares e informais. Às vezes, os chats também são ferramentas de trabalho, usadas para tomar decisões rápidas numa empresa. Mas, de qualquer maneira, o tom informal acaba se mantendo, mesmo em usos um pouco mais profissionais. Então, o formato chat tem como características, basicamente, essa conexão muito rápida e a necessidade de uma interação sincrônica, né? Que os dois usuários, ou mais, que todos os usuários estejam conectados ao mesmo tempo. A conexão de internet tem que ser rápida para que não se perca o fluxo da conversa, com quedas bruscas da internet ou longos momentos de silêncio, né? O chat, como eu disse, então, pode ser feito por uma ou por duas pessoas ou por mais de duas pessoas. Quando tem mais de duas pessoas, normalmente a gente chama de chat acontecendo num chat room ou uma conversa partilhada. É o que acontece, por exemplo, em casos de interação virtual de um professor com vários alunos num curso à distância, ou em reuniões com pessoas em vários lugares diferentes, ou mesmo quando usuários de jogos de computador ou computer games se conectam e jogam juntos, mesmo estando fisicamente distantes. Então,
Nessas salas de chats, nesses chat rooms, existe também ainda a opção de conectar uma câmera e um microfone na conversa. Além disso, você pode também enviar e receber arquivos, trocar fotos com as pessoas e comentar essas fotos que você recebe imediatamente e, claro, também criar uma conferência, colocar várias pessoas discutindo o mesmo assunto ao mesmo tempo, com ou sem o auxílio de alguém para coordenar essas pessoas todas, né? Um outro recurso utilizado em chat rooms é a conversa em formato reservado, onde você pode conversar, escolher apenas um usuário e conversar com ele nesse ambiente protegido, em que outras pessoas que estejam no mesmo ambiente virtual não possam ter acesso. Comunidades virtuais. O Orkut, o MySpace e o Facebook são algumas diferentes formas de usar um mesmo modelo básico de construção de rede social virtual. Essas redes são, via de regra, gratuitas, basta ter acesso à internet. Você faz um cadastro online, como você fez no seu provedor de e-mail, sobre o qual a gente falou agora há pouco, e aí você se conecta com todos os usuários dessa rede e passa a integrar essa rede social virtual de relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais. Nessas redes você encontra amigos perdidos, você faz amizades novas, você estabelece transações comerciais, você integra comunidades com interesses específicos e você pode emitir a sua opinião sobre os mais diversos assuntos que rolam na rede. E pode até fazer campanha em prol de qualquer coisa, inclusive campanhas políticas. Vejamos um exemplo das comunidades existentes no Facebook, que é uma dessas redes virtuais mais populares no mundo de língua inglesa. Sim, de língua inglesa, porque o serviço está disponível também em várias outras línguas, inclusive em português. Vamos ver agora um exemplo de uma página de usuário do Orkut, que é um sistema semelhante ao Facebook, só que é mais popular aqui no Brasil. Quando você estiver olhando para essa página, observe bem quais são os serviços que aparecem nessa página. Veja os aplicativos como o BuddyPoke e alguns comerciais pagos, que são o que ajuda a manter essa plataforma, que é gratuita, funcionando bem. Observe também como e quais as informações que aparecem nessa página, inclusive a lista de comunidades a que o usuário está ligado e o número de amigos virtuais que estão conectados a ele. O Orkut e o Facebook são usados inclusive para contratar funcionários por alguns empresários. Eles utilizam as fotos, o texto de apresentação, as relações com as comunidades e os próprios amigos que cada usuário tem para determinar o caráter e a personalidade das pessoas. Uma outra plataforma virtual semelhante ao Facebook e ao Orkut, também bem conhecida, é o MySpace. Nós vamos ver agora um clipe sobre o que aconteceu com uma cantora brasileira que lançou um disco virtualmente no MySpace. Vamos lá. Vamos observar a sua trajetória. A artista Malu Magalhães é a prova de como as redes sociais podem influenciar a carreira e a vida das pessoas. Ao inserir seu trabalho em uma rede social, o MySpace, a artista, através da indicação de suas músicas em blogs, atingiu em 2 semanas um público de mais de 200 mil pessoas, passando rapidamente do mundo virtual para a mídia tradicional, apresentando-se em talk shows, surgindo em jornais e revistas de grande circulação. Como podemos ver no caso da Malu Magalhães, a existência da cantora no mundo virtual teve um impacto bastante grande no mundo real, o que mostra a influência que os recursos virtuais têm na nossa vida cotidiana. Vamos agora falar um pouquinho também de simuladores de realidade, com ênfase no Second Life. O Second Life é um mundo virtual muito semelhante ao mundo real. Existe nesse mundo virtual
existem trocas financeiras, quer dizer, existe dinheiro, existe uma moeda, as pessoas nesse mundo virtual passeiam e trabalham, comem e bebem, compram casas, compram terrenos, constroem objetos, plantam árvores. Nesse mundo existem escolas, empresas, universidades, lojas, restaurantes, praias, rios, montanhas, tudo num ambiente virtual elaborado com uso de alta tecnologia. Essa plataforma é gratuita, mas é necessário que a gente tenha o equipamento adequado para acessar o Second Life. Para ingressar nesse mundo, então, é preciso montar, tendo o equipamento, evidentemente, né? Tendo o equipamento disponível, a gente entra nesse mundo e monta uma persona ou um avatar, que é, na verdade, um bonequinho que representa a gente nesse mundo virtual, nesse mundo do Second Life. Vamos ver um clipe agora sobre como esse avatar ou esta persona é criado no Second Life. Em tempos de realidade virtual, você já ouviu falar em avatar? Você já criou um avatar de si mesmo? O avatar é uma representação gráfica que um usuário utiliza para participar de bate-papos, fóruns de discussão, jogos online e mundos virtuais, como o Second Life. Ele será seu rosto e o seu corpo na internet. Por isso, você pode escolher o cabelo que quer ter, a roupa que quer vestir, o tipo físico e etc. Em jogos ou em um mundo virtual, você pode montar seu perfil psicológico. Pode ser alegre, prestativo, preguiçoso ou gostar de esportes. Você é quem escolhe. O termo avatar vem do sânscrito e significa encarnação. Assim, podíamos dizer que o avatar é um alter ego da pessoa que o cria. Esses avatares do Second Life são montados a partir de uma série de características que estão disponíveis gratuitamente no mundo do Second Life. Com o tempo, esse avatar pode ir se transformando e pode ser incrementado com roupas diferentes, penteados e cabelos diferentes, acessórios, roupas que você compra no próprio mundo virtual. Você pode, inclusive, tirar fotos do seu avatar, mandar para os seus amigos, tanto dentro quanto fora do Second Life. Mas existe um outro elemento importante no Second Life, que é a possibilidade que você tem de ganhar a vida, a First Life no Second Life. Você pode ter um emprego virtual, você pode receber um salário que pode ser pago em lindens, que é o nome da moeda local, ou mesmo na moeda corrente do país onde você mora. Isso mesmo, seu trabalho no Second Life pode render dividendos na First Life e vice-versa. Você pode usar o dinheiro real para comprar coisas, inclusive terras, no mundo virtual. Ou você pode fazer alguns serviços ocasionais, bicos por lá, e ganhar dinheiro. Você pode varrer ruas no Second Life, você pode dançar em alguns ambientes, você pode simplesmente sentar num banco de praça só para fazer volume naquele espaço e fazer com isso que o local virtual pareça mais popular, o que faz com que você receba um dinheiro por isso. É importante para o dono daquele espaço virtual que ele pareça popular. E tem mais um monte de coisas que você pode fazer lá no Second Life em termos de sustento na sua First Life. É interessante então perceber que a relação entre o mundo real e o mundo virtual acaba ficando muito próxima, especialmente nesses simuladores de realidade, como é o caso do Second Life. Então, no Second Life, você tem a vida virtual de alguns moradores, principalmente os moradores que se integram mais naquele ambiente, tem um impacto muito grande nas vidas reais das pessoas. Em outras palavras, com o Second Life, você pode ganhar o seu sustento, pode se desenvolver financeiramente, emocionalmente e intelectualmente sem jamais sair da sua casa no mundo real. Semelhanças culturais são um outro aspecto bastante interessante de se olhar no Second Life. Ele é muito parecido com o mundo real em termos culturais. Esse ambiente procura replicar as trocas interativas entre as pessoas no mundo real.
Entretanto, existem elementos fantásticos também no mundo do Second Life. Um deles é que você pode voar por todo o universo do Second Life e você pode modificar a sua aparência instantaneamente. Se uma hora você está magro, você pode mudar o seu avatar de maneira que ele fique gordo, ou que ele fique alto, ou a cor do cabelo pode ser alterada, ou um penteado diferente, a cor da pele. Você pode, inclusive, criar avatares em formas híbridas, que misturam formas animais e formas de seres humanos. As conversas que acontecem no ambiente do Second Life, entre as pessoas com os seus avatares, são normalmente uma combinação de recursos orais e escritos. A gente tem, quando a gente acessa o Second Life, a gente tem mensagens, a possibilidade de mandar mensagens escritas em formato de chat que ficam na parte de baixo da tela. Mas você pode também se comunicar oralmente com as pessoas que estejam naqueles ambientes. Então, os procedimentos interativos do Second Life se aproximam muito aos procedimentos da vida real. Inclusive, no sentido de que no Second Life há também regras, protocolos de comportamento e etiqueta a serem seguidos conforme o espaço frequentado, exatamente como acontece nessa nossa First Life. Então, só que no Second Life, as regras de funcionamento desses espaços costumam ser escritas, elas aparecem quando a gente entra num ambiente novo no Second Life, a gente recebe eletronicamente um cartão de visitas. Nesse cartão de visitas, existe uma descrição do que vale e o que não vale naquele espaço, o que é aceito e o que não é. Se você desrespeita esse protocolo dentro daquele espaço, qualquer morador ou visitante do lugar pode denunciar você e os coordenadores do Second Life ou a polícia do Second Life pode banir você da comunidade para sempre. Para sempre não, claro que você pode sempre criar um novo avatar e entrar novamente de outra maneira, né? Isso também me lembra a questão da diversidade que existe dentro do mundo do Second Life. É muito fácil no Second Life a gente se mover entre línguas e culturas diferentes, a gente entrar em contato com avatares provenientes de países diferentes. Você encontra lá todo tipo de gente e o contato com essas pessoas pode ser extremamente recompensador ou pode ser um desastre completo. Exatamente como na First Life, os objetivos e as intenções das pessoas que interagem podem ser semelhantes ou podem ser diferentes. Então, o Second Life e a nossa First Life exigem sempre cuidado com as relações que a gente estabelece. Sejam os nossos objetivos os que forem no processo de interação, a gente precisa tomar cuidado, né, em relação aos objetivos das pessoas com quem a gente interage. Então, lembrando apenas, novamente, que o Second Life exige um equipamento com alta capacidade de memória, placas de vídeo relativamente sofisticadas e uma conexão bem rápida de banda larga. Mas, apesar de ter um acesso restrito por causa dessas restrições de equipamento mesmo, né, que não dão acesso a todo mundo, a plataforma em si tem um potencial interessantíssimo para trocas comunicativas, para relacionamentos interculturais, de contato com outras pessoas e de contato principalmente com outras maneiras de entender o mundo, de aprender coisas, de interagir com pessoas que pensam de maneiras diferentes. E elas estão disponíveis ao toque de uma, duas ou três teclas do seu computador. Como você pode ver, então, existe um grande impacto da comunicação virtual nos nossos processos de comunicação do dia a dia, né? A velocidade e a intensidade com que a comunicação virtual acontece não afeta apenas as formas de comunicação, mas afeta também o que a gente comunica e as nossas maneiras de interpretar
os conteúdos e de encarar e de nos relacionarmos com as pessoas e com os conteúdos que estão sendo trabalhados no processo de comunicação. Isso quer dizer que nós vamos o tempo todo construindo e reconstruindo as relações que nós fazemos entre os saberes, entre as diferentes formas de conhecimento e as pessoas com as quais a gente entra em contato. Entre as pessoas que a gente julga que sabem alguma coisa e as pessoas que a gente julga que não sabem alguma coisa. Entre os diferentes tipos de conhecimento que contam na sociedade e os conhecimentos que não contam. Essas relações de poder hoje passam então por uma crise, porque se tem questionado cada vez mais o valor dos saberes que a ciência formal produz, uma vez que ela produz um conhecimento dito teórico, construído em laboratórios, em oposição aos saberes construídos pelas ciências aplicadas, que produzem um conhecimento formulado em ambientes bem concretos da prática social. Nós estamos falando aqui da relação entre a verdade e a ciência. E hoje em dia parece mais importante do que decidir com quem está a verdade sobre o mundo, compreender como os discursos são construídos, como os sentidos e entendimentos do mundo são produzidos e suas formas de circulação. A ciência, antigamente, era o espaço de revelação da verdade sobre o mundo. Mas hoje em dia, a ciência vem sendo entendida como um espaço discursivo que constrói entendimentos do mundo a partir de determinados princípios interpretativos. Ou seja, a ciência é um modo possível, dentre tantos outros, de interpretar, organizar, estocar e distribuir informações. Vamos ver o que muda, então, no processo de comunicação e construção de sentidos com essa nova percepção da ciência. Para pensar, então, sobre essas mudanças nas maneiras de perceber a ciência e como os sentidos são construídos, a gente precisa entender que o processo de comunicação entre as pessoas é mais complexo do que apenas uma atividade entre emissor e receptor de determinada informação. Conhecer o vocabulário e a gramática de uma língua não bastam para estabelecer a comunicação. O contato com os outros sujeitos, quando nós estabelecemos um contato com os outros sujeitos, nós estamos ativando não apenas o conhecimento linguístico, mas também o conhecimento de como nós devemos nos portar diante das relações afetivas, inclusive, que estabelecemos com os outros. Nessas relações, quando a gente se comunica, ouve e pensa coisas, a gente se modifica também. Nós somos modificados pelas coisas que se dizem e também por aquelas que não se dizem. Desse modo, nós formamos uma rede de significações hierarquizada e podemos entender assim que os sentidos se constroem na linguagem, que constitui uma rede de significação na prática social em que ela acontece. Nessa rede, alguns significados são mais valorizados do que os outros, conforme os espaços sociais em que esses significados circulam. São esses espaços sociais que determinam os significados como sendo ou não sendo importantes. Uma explicação médica, por exemplo, é considerada mais legítima do que a explicação de um curandeiro para algumas comunidades, mas o contrário também é verdadeiro para outras comunidades. Isso nos leva às relações de poder e à sua relação com tipos diferentes de conhecimento. Vamos falar um pouquinho sobre o poder e o saber. Nessa perspectiva de que poder e saber estão muito próximos, o conhecimento não é entendido como um elemento neutro. Pelo contrário, ele é extremamente dependente das práticas sociais que constroem esse conhecimento. Então, diferentes conhecimentos são diferentes construções de sentidos realizadas na linguagem. As nossas formas de conhecer existem sempre em meio a relações de poder, que são relações sociais e culturais determinantes da nossa maneira de acreditar que um conhecimento ou outro tipo de conhecimento possa ser mais certo ou mais errado do que o outro. Ou seja, poder e saber nessa perspectiva são inseparáveis. Poder / saber.
A dica de estudo para você hoje é assistir a comédia romântica chamada You've Got Mail, ou Mensagem para Você em português, com o Tom Hanks e a Meg Ryan. Nesse filme, eles são competidores comerciais que têm visões completamente opostas sobre a venda de livros infantis. Eles não se suportam na vida real, mas trocam mensagens, tanto em formato de chat quanto de e-mail, sem conhecer as suas identidades reais. E nessa comunicação virtual, eles acabam por se apaixonar. O filme não se aprofunda muito na questão, mesmo porque se insere no gênero comédia romântica, que não tem o objetivo de aprofundar nada mesmo. Mas é interessante observar a relação entre a comunicação virtual e a comunicação real apresentadas no filme. Mas não se preocupem, eu não vou contar o final da história. Assistam o filme e divirtam-se. Bons estudos!